Graças a Deus, nós vamos hoje para a parte 22 da nossa série de mensagens Rei dos Reis, exposições do Evangelho de Mateus. Rei dos Reis, exposições do Evangelho de Mateus. Nós vamos continuar no Sermão do Monte. Estou na parte 22, não consegui sair do capítulo 5. Isso aí vai até a parte 1000 citada. 2029 a gente chega em Mateus 28. Mas que bom é pregar e ouvir as palavras de Jesus. Então, o título de nossa mensagem hoje é Jesus explica e defende o sexto mandamento: não matarás. Jesus explica e defende o sexto mandamento: não matarás. Então nós vamos ler do versos 21 até o verso 26. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão raca será réu do sinédrio. E qualquer que lhe disser louco será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e te lancem na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Amém. Então, meus irmãos, como nós já conversamos em mensagens anteriores, um dos motivos, uma das finalidades do Sermão do Monte era Jesus defender a Bíblia em oposição às corrupções dos falsos líderes religiosos da época. Então, na época, você tinha os fariseus e os escribas, que são mencionados no verso 20, e esses fariseus e escribas, eles ensinavam muitas coisas erradas sobre a Bíblia, eles deturpavam muitas coisas, eles corrompiam muitas coisas. A Bíblia ensinava X, eles ensinavam o contrário. A Bíblia dizia isso daqui, eles faziam de conta que não existia. Então, havia no tempo em que Jesus veio ao mundo uma grande corrupção religiosa. E diante dessa corrupção religiosa, Jesus, como homem perfeito, como Deus encarnado, ele defendeu a palavra de seu Pai, as Sagradas Escrituras. E o objetivo do Sermão do Monte é esse: Jesus defender a Bíblia. E nessa defesa da Bíblia, o que Jesus faz ao longo do sermão é explicar os 10 mandamentos, é explicar a lei de Deus conforme revelada nos 10 mandamentos. Para quem não sabe, a lei de Deus, vamos colocar da seguinte forma: todas as leis na Bíblia, todas as ordens de Deus na Bíblia, tudo que Deus fala, isso é justo, isso é injusto, isso é correto, isso é incorreto, todas as leis da Bíblia, absolutamente sem exceção, remetem aos 10 mandamentos, de forma que você pode afirmar e crer em seu coração que não existe absolutamente nada que Deus exija de você que não esteja contido nos 10 mandamentos. Então, tudo que Deus exige de você está contido na lei de Deus revelada em 10 mandamentos. Ele não exige absolutamente nada. E isso é tão enfatizado na Bíblia que, em diversas ocasiões,
Jesus e os apóstolos, eles condenam acréscimos aos 10 mandamentos. Qualquer tipo de acréscimos à lei dos 10 mandamentos é tratada por Deus como pecado, como errado. E aí alguém pode se perguntar, só seguir os 10 mandamentos? E a resposta é sim. Na verdade, as coisas na Bíblia às vezes são mais simples e a gente gosta de complicar e tem que encontrar alguma coisa mais por trás, alguma coisa oculta. Não, é simples assim. É simples assim. E nos 10 mandamentos, então, está contido a perfeita lei de Deus. E uma das coisas que Moisés já tinha colocado e que Jesus ele retoma o que Moisés falou, é o motivo da lei de Deus, os 10 mandamentos, terem sido revelados em 2 tábuas. Vocês lembram que Moisés tinha 2 tábuas. É porque a lei dos 10 mandamentos é a lei do amor. A lei dos 10 mandamentos é a lei do amor. Jesus explicou isso em Mateus 22, Paulo explicou isso em Romanos capítulo 13, o apóstolo João explica em suas cartas. A lei de Deus e a lei dos mandamentos é a lei do amor. Amor por quem? Bom, os 4 primeiros mandamentos é o amor por Deus. Então, os 4 primeiros mandamentos estão te ensinando a amar a Deus sobre todas as coisas. E os 6 últimos estão ensinando você a amar o seu próximo. Então, você se perguntar assim, eu não acho que a gente tem que seguir mandamento nenhum, eu acho que a gente tem que só amar o próximo. Meu amigo, o que é amar o próximo? O que significa amar o próximo? Amar o próximo é cumprir os mandamentos de Deus. É isso que o apóstolo João ensina, é isso que Paulo ensina, é isso que Jesus ensina. Então, como os 10 mandamentos da lei de Deus é a perfeita vontade de Deus para nossas vidas, era importante que Jesus corrigisse, que Jesus refutasse esses falsos mestres que estavam deturpando isso. Então, quando eles deturpavam a lei de Deus, eles estavam deturpando aquilo que Deus requer para o homem. E isso é muito grave, e é isso que no Sermão do Monte Jesus visa corrigir. Então, cada parte do Sermão do Monte, Jesus vai comentar, vai defender, vai explicar um mandamento para que nós tivéssemos um entendimento desse mandamento. E hoje nós vamos falar entre os versos 21 a 26, que é onde Jesus fala do 6º mandamento. Tá? Do 21 a 26 é o 6º. Depois do 27 ao 32 é o 7º. Então, 6º, 7º, e aí vai ter os outros mandamentos depois. Se Deus quiser, semana que vem eu falo do 7º. Mas hoje nós vamos falar do 6º, tá? Então, olha só, no verso 21, ele diz assim, ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo, diz uma série de coisas. Tem uma maneira errada que muitos cristãos entendem esses 2 versos, tá? Tem uma maneira errada que muitos cristãos entendem esses 2 versos. Tem muito cristão que ele pensa assim, que no verso 21 era o que é ensinado no Velho Testamento e que no verso 22 Jesus está fazendo um acréscimo do Novo Testamento. Tem muito cristão que acha isso, que Jesus fala o velho e depois vai acrescentar algo. Negativo, esquece isso. Esquece isso. Por que o verso 22 não pode ser um acréscimo? Porque o que está escrito no verso 22, como a gente vai ver aqui, também era ensinado no Velho Testamento. Então, se também era ensinado no Velho Testamento, não pode ser um acréscimo. Um acréscimo é algo que não tinha sido ensinado. Na verdade, o que está acontecendo aqui é o seguinte. Vocês viram no verso 20, volta no verso 20. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Se vocês não forem mais justos, se a justiça de vocês não for mais justa do que
a dos escribas e fariseus, que são os líderes religiosos da época, então você nem tem nada com o reino dos céus. Não tem nada a ver o reino dos céus com você. Por quê? Porque esses líderes religiosos, eles eram tão ímpios, tão corrompidos, tão depravados, que se você não for melhor do que isso, você não é crente. Você não é nem salvo. Porque eles são muito corruptos. Inclusive, eles planejaram a morte de Jesus, né? Eles são os assassinos de Jesus. Então, se você não é melhor do que isso, não tem nem reino de céu para você. Então, o ponto do verso 21 e 22 não é corrigir a Bíblia, não é dizer, Moisés ensinou uma coisa, agora eu vou além. Não. Mas é corrigir esses líderes religiosos corrompidos. É corrigir os escribas e fariseus que estavam ensinando bobagem para o povo, igual hoje em dia. Igual hoje em dia tem isso também, né? Tem um monte de gente por aí ensinando muita bobagem. Muita bobagem. Aí eu tenho que chegar aqui e falar assim, vocês ouviram a bobagem de fulano de tal. Eu, porém, vos digo, a gente tem que fazer isso até hoje, né? Tem que corrigir erros, corrupções, maldades, que muitos que se dizem religiosos, mas não passam de escribas e fariseus. Então, a mesma coisa que está acontecendo aqui. Então, quando ele diz no verso 21, olha só o verso 21. Ouvistes que foi dito, este ouvistes, está vendo esse ouvistes? Ele está falando do ouvir dos fariseus. Vocês ouviram as pregações por aí, vocês ouviram o sermão por aí, que foi dito isso aqui. E realmente foi dito. Esse que é o ponto. Realmente, isso aqui foi... Vocês ouvem nas pregações isso daqui. Eu, porém, quero te esclarecer qual é o sentido. Eu, porém, vou te ensinar o que isso realmente significa. É isso que Jesus está dizendo. Vocês ouvem falar disso. É tipo, hoje em dia, né? Vocês ouvem falar de adorar ao Senhor. Vocês ouvem falar que a gente deve amar o próximo, mas deixa eu te ensinar o que realmente isso significa. É isso que Jesus está fazendo. Ele vai corrigir entendimentos errados sobre o sexto mandamento. E agora, quando a gente vai se aprofundar aqui agora, no entendimento correto do sexto mandamento, vocês vão ver o quanto que o sexto mandamento é profundo, é importante e é fundamental para a vida de todo mundo. Vamos ver aqui. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão raca, será réu do sinédrio. E qualquer que lhe disser louco, será réu do fogo do inferno. Vamos entender isso daí. Para a gente entender isso daí, a gente vai ter que entender algo importante sobre o correto entendimento dos 10 mandamentos que Jesus ensinou lá em Mateus 15. Vamos pular para Mateus 15? Vamos ver uma coisa. Mateus 15, nós vamos analisar esse trecho aí, porque ele vai nos ajudar a entender muito do Sermão do Monte. Vamos ler a partir do verso 1. Então chegaram a Jesus os escribas e fariseus. Opa, tá vendo aí de novo os escribas e fariseus? É o mesmo que Jesus criticou lá no capítulo 5, né? Chegaram a Jesus os escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos antigos, pois não lavam as mãos quando comem? Bom, então eles estão reclamando dos discípulos de Jesus, estão quebrando a tradição dos antigos. Verso 3. Olha a resposta de Jesus. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Então presta atenção. Os escribas e fariseus, eles estão preocupados com tradições. Jesus está preocupado com mandamento. Então, de um lado, não tem mandamento.
Ó, lavar as mãos antes de comer pão. Isso é um mandamento? Isso não é um mandamento. Ó, se você estiver lá trabalhando na obra, não lavou a mão, pecou. Não é questão de pecado. Então vocês estão vendo aqui que tem duas preocupações aqui. Um está preocupado com tradições humanas. Outro está preocupado com o mandamento. Vamos continuar. Porque Deus ordenou dizendo, honra teu pai e tua mãe. Opa, honra teu pai e tua mãe é qual mandamento? Quinto. Verso 5. Mas vós dizeis, qualquer que disser ao pai e à mãe a oferta ao Senhor que podereis aproveitar de mim, esse não precisa nem honrar a seu pai nem a sua mãe. O que é isso? É oferta ao Senhor que podereis aproveitar de mim. Que em vez de ajudar o pai ou a mãe, eles davam ofertas. Falavam, não preciso ajudar meu pai ou a mãe porque eu estou dando tudo para o templo. Estou ofertando ao Senhor. Verso 6. E assim validastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Então você vê que tem duas preocupações aí, novamente. Jesus não fala assim, ó, você não pode invalidar a tradição dos antigos. Jesus não fala isso. Você não pode invalidar o mandamento, a palavra de Deus. Agora vamos continuar. Verso 7. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, este povo se aproxima de mim com sua boca, me honra com seus lábios, mas seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Qual é o problema dessas doutrinas, desse ensinamento? É que vem de homem. O problema é que são preceitos dos homens. Então pense em quanto da religiosidade no Brasil é baseado em preceitos dos homens. Para pensar nisso. Ah, faz aquilo outro, se curva diante daquela estátua, acende uma vela para não sei quem, faz isso daqui. Ah, por quê? Ah, porque é a tradição. Ah, porque o fulano de tal disse. Não, Jesus ensina aqui que a verdadeira espiritualidade tem que ser baseado na palavra de Deus. Nos mandamentos. Você está vendo que ele está citando os 10 mandamentos? Não é difícil. Os homens que complicam a inventar uma regra aqui, que se não lavou a mão, não está adorando de forma correta. E olha só como que Jesus ele se revolta aqui contra algo que parece pequeno. Só lavar uma mãozinha aqui, não, mas está colocando aquilo no nível do mandamento de Deus. Como é que eu vou colocar uma coisa dessa no nível do mandamento de Deus? Vamos continuar. Verso 10. E chamando a si a multidão, disse-lhes, ouvi e entendei. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca, isso é o que contamina o homem. Então, acercando-se dele os seus discípulos, disseram, sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? Então, os discípulos, tadinho dos discípulos, aqui ainda estão tão... Vocês sabem que os fariseus se escandalizaram com Jesus. Por que eles estão preocupados com os fariseus? Jesus vai responder, não estou nem aí. Quer ver? Verso 13. Ele, porém, respondendo disso, toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos, condutores de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Jesus diz, deixa para esses caras, eu não estou preocupado em escandalizar eles não. É tudo cego guiando cego. Olha só a seriedade de inventar um sistema religioso que não é baseado na palavra de Deus. Jesus chama de cego. É cego guiando outro cego. É muito sério isso daqui. Olha a seriedade de não conhecer os mandamentos de Deus. Jesus defende aqui o mandamento de Deus. Continuando. Verso 15. E Pedro respondendo disse-lhe, explica-nos essa parábola. Jesus, porém, diz, até vós mesmos estáis sem entender? Ou seja, não estou acreditando que vocês estão tão cabecinha dura. Nem vocês entenderam.
Vamos continuar. Ainda não compreendeis que o que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora no esgoto. Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultério, fornicação, furtos, falso testemunho e blasfêmias. Então preste atenção. No verso 19 aí, Jesus está citando os 10 mandamentos. Então lá no verso 4, ele citou o quinto. Honra teu pai e tua mãe, esse é o quinto. No verso 19, mortes é o sexto, não matarás. Adultério e fornicação é o sétimo, não adulterarás. Furtos é o oitavo, não furtarás. Falso testemunho e blasfêmia é o nono, não dirás falso testemunho. E blasfêmia é falso testemunho contra Deus. Então vocês estão vendo aí que Jesus está citando os 10 mandamentos na ordem. E o que ele explica no verso 18 sobre os 10 mandamentos, sobre a lei de Deus? Que o que sai da boca procede do coração. Então, guardem isso para sempre na memória de vocês. 2 palavras: coração, boca. Coração, boca. Jesus está ensinando que todos os 10 mandamentos, eles são quebrados primeiro do coração, depois passa pela boca e aí se torna uma ação consumada. Primeiro o coração, depois boca. Guardaram? Vamos voltar agora para Mateus 5. Vocês vão ver que o que eu mostrei em Mateus 15 é exatamente o que está em Mateus 5, 22. Vamos lá. Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo. Até aí é coração. Então, até aí é o 6º mandamento no coração. Eu vou explicar por quê. E depois, e qualquer que disser é o quê? Boca. Então, entenda o seguinte. No verso 21, Jesus cita o 6º mandamento. No verso 22, Jesus está ensinando que o 6º mandamento pode ser quebrado no coração e com a boca. Que é o mesmo que ele ensina em Mateus capítulo 15. Como assim o 6º mandamento pode ser quebrado com o coração e com a boca? Calma que nós vamos entender. Bom, o 6º mandamento é o que mesmo? Não. Qual o 6º mandamento? Não. Vocês não estão lembrando da ordem, né? Não matarás. Repitam. Vocês têm que decorar isso até semana que vem, tá? Não matarás. Mas como assim é possível quebrar o 6º mandamento? Como que é possível quebrar o 6º mandamento no coração e na boca? Bom, no dia que nós tivermos uma visão menos superficial do que significa vida, a gente vai entender por que é possível. Mas vamos voltar. Vamos ver que isso foi ensinado por Moisés desde o princípio do mundo. Abra em Gênesis 4. Abra em Gênesis 4. Vamos ler a história de Caim e Abel. E conheceu Adão e Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse-lhe: alcancei do Senhor um homem. E deu à luz mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura.
E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Agora preste atenção. Vamos ler essa parte aí todo mundo junto. Irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Ok. E o Senhor disse a Caim: por que te irastes? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti o seu desejo, mas sobre eles deves dominar. Então você vê que aí o Senhor, ele acusa Caim de pecado. Qual é o pecado de Caim? Até aí. Ele irou-se contra Abel. Eu estou vendo que o pecado dele aí é a ira. Vamos continuar no verso 8. E falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra seu irmão Abel e o matou. Então aí no verso 8 ele comete o pecado do assassinato. Aí eu vou fazer a pergunta. Quando que começou o pecado do assassinato nesse texto? Foi só quando ele levantou e realmente tirou a vida? Não, começou no verso 5. Veja que o pecado do assassinato não começa no verso 8, começa no verso 5, quando ele se ira. Então veja que aqui a ira era a raiz do homicídio, ou seja, começou no coração. Começou em seus pensamentos. Começou quando ele se revoltou sem motivo contra seu irmão. Agora vamos ver que é exatamente isso que Jesus ensinou no Sermão do Monte. Volte para Mateus 5. Verso 22. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão. Quem que fez isso? Caim. Sem motivo, ele se encolerizou, ele se irou, ele ficou com ódio. O que isso nos mostra? Que o ódio é uma quebra do não matarás. Se você ficar com ira contra alguém, se irar com alguém sem motivo, o que quer dizer sem motivo? Quer dizer que você não tem motivo lícito. Existe motivo lícito para se irar? Existe motivo lícito. Se eu ver alguém aqui sendo assaltado, eu vou ficar irado com o assaltante. Se eu ver alguém sofrendo uma injustiça, eu vou ficar irado. Se eu ver alguém sofrendo um homicídio, alguém foi morto aqui, eu vou ficar irado. Mas se eu ficar irado sem motivo, ou seja, sem motivo justo, então eu estou ficando irado por quê? Porque eu sou invejoso, porque eu sou maldoso, porque eu não aceito que o outro fez algo melhor do que eu, porque eu não sei lidar com frustrações da forma correta, aí aquilo vira um ódio e vira um pecado, e é um pecado contra o sexto mandamento. Então, se irar contra as pessoas sem motivo é a raiz do homicídio e é uma quebra do não matarás. Então você vê que o não matarás não é só se eu puxar uma faca e meter no teu pescoço. Quem que ensinava isso? Que não matarás é só isso? Escribas e os fariseus. Aliás, deixa eu te perguntar uma coisa. Vocês sabem que os escribas e fariseus foi quem entregou Jesus à morte. Eles entregaram Jesus à morte. Mas antes de entregar Jesus à morte, o que nós vemos eles fazerem por todo o evangelho? Nós vemos eles com ódio, com ira. Então, antes de se tornar um fato consumado, o pecado já estava no coração. E aí, continuando. Qualquer que disser a seu irmão, raca. Está vendo aí? Qualquer que disser a seu irmão, raca. O que significa raca?
Raca é como se fosse um xingamento da época. Raca significa sem valor. Então agora já não é só no coração, agora as palavras. Tem como quebrar o sexto mandamento com as palavras? Sim, quando nós ofendemos ao nosso próximo. Ou seja, quando esse ódio sai do coração e vai para a boca, e nós expressamos o ódio contra o nosso próximo com as nossas palavras. Isso também é uma quebra do sexto mandamento. Então, todas as palavras de humilhação, todas as palavras de rebaixar, todas as palavras de esculhambar, de não edificar, de destruir o próximo, de destruir, levar ele para... Ele estava indo para o lado bom, em algum sentido, e você abre a sua boca para impedir o sucesso dele, para dizer que ele não é capaz. Tudo isso é uma quebra do não matarás. Então vocês veem como que é superficial eu achar que para não matarás só se eu tiver a arma e der um tiro. Por quê? Porque a vida do homem não é só biológica. Não é só existir. Está continuando a existir. Não. Aqui no sexto mandamento, Jesus está nos ensinando que Deus se preocupa com o nosso bem-estar. Não é só existir. Ele se preocupa com o nosso bem-estar, de forma que tudo que é feito para ofender o outro, para rebaixar o outro, está matando o próximo em sua alma. Está matando o próximo em sua alma. Ainda que ele não morra biologicamente, ainda que ele não morra em seu corpo físico, é uma quebra do não matarás quando nós fazemos quando ele morra por dentro. Quando ele morra em seus sentimentos, quando ele morra em sua alma, em seu coração. É isso que Jesus está ensinando. É isso que Jesus está dizendo. Esses escribas e fariseus hereges, eles não ensinam isso. Eles são cheios de ódio no coração, cheios de palavra de ódio e acham que está tudo tranquilo porque eles nunca puxaram a faca para tirar a vida de ninguém. E tem muita gente que é assim. Fala assim, não matei, não roubei ninguém. E na verdade mata sim todos os dias, é um assassino. Porque destrói as pessoas por dentro. Destrói as pessoas por dentro. Então Jesus aqui, ele está nos convidando a sair da superficialidade, o não matarás, entender que o não matarás não é só matar o corpo, é também matar a alma, seja de qual forma a gente mate a alma. Nosso coração e com as nossas palavras, com a nossa boca. E aí eu quero que vocês entendam, meu irmão, o seguinte. Sempre que a gente vai analisar pecados na Bíblia, a gente tem que analisar três coisas. Todo pecado tem três elementos. O pecado tem o ato pecaminoso em si, tem aquele que pratica o pecado e tem aquele que é a vítima do pecado. Então vamos lá, o praticante, o pecado praticado e a vítima. Então, vamos lá em Caim e Abel. Quem é que praticou o pecado lá? Caim. Qual foi o pecado? Sexto mandamento. Começou o sexto mandamento quebrado no coração, depois se tornou uma atitude concreta. E quem foi a vítima? Abel. Então, todo pecado tem esses três. Então, sempre que a gente meditar, a gente pensar, refletir no mandamento, a gente tem que pensar nos três elementos. E aí eu quero mostrar para vocês que dos versos 23 até o verso 26, Jesus está falando da vítima do sexto mandamento. Ele diz assim, portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti. Então, esse irmão aí que tem alguma coisa contra ti, no contexto é porque você quebrou esse mandamento com ele.
Você quebrou não matarás com as tuas palavras. E aí ele está chateado contigo. Então veja que aqui, Jesus, ele se mostra preocupado com a vítima. Ele se mostra preocupado com a pessoa que foi a vítima dessas palavras. Quando ele fala que o teu irmão tem algo contra ti, ele manda resolver com ele. Quer dizer, ele está dizendo, ele está triste, ele está abalado, porque você pecou contra ele. E se você pecou contra ele, você tem que, verso 24, ir lá se reconciliar com ele. Ou seja, existe uma preocupação de que aquela pessoa foi ferida e que quem é culpado tem que ir lá resolver quem ela matou. Então, se você matou alguém, você tem que pedir desculpa para o morto. Não é morto físico, tá? Morreu fisicamente, isso é tarde demais. Mas morto em sua alma, morto em suas feridas. Porque você matou aquela pessoa. Então veja que aqui Jesus se mostra preocupado com a vítima. E aí eu quero mostrar para vocês o grau de preocupação que Jesus tem com a vítima, tá? O grau de preocupação. Presta atenção no seguinte. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar. Nessa parte aqui a gente tem que entender o significado das palavras para a gente não cometer erros de interpretação, tá? Então é o seguinte, quando você fala assim, quando a gente fala assim, se trouxeres a tua oferta ao altar, deixa eu te dizer como que a maioria das pessoas imaginam. Talvez você pense assim, agora eu vou te ensinar aqui, Eles imaginam que a oferta é o seu dinheirinho, tem uma ofertazinha aqui para levar para a igreja, e que o altar é a parte de frente da igreja. Aí eles imaginam, tem gente até que me pergunta, por que nessa igreja aqui não tem um momento para a gente levar a oferta no altar? Eles queriam vir aqui na frente, eu estou no altar, aí você para aqui na frente e fala, opa, eu lembrei que eu xinguei alguém ontem. Aí você não leva a oferta, não é isso que está falando, tá? Lembre-se que quando a gente lê a Bíblia, a gente tem que definir as palavras biblicamente. Como é que a Bíblia dá sentido para aquelas palavras? Então eu vou te ensinar. Está vendo essa igreja aqui? Não tem altar nenhum aqui. Tá? Não tem altar nessa igreja. E na verdade não existe altar em igreja nenhuma do mundo. Não existe altar. Em 2022, em nenhum lugar do mundo existe altar. Chateei as noivas, né? Pensei que ele ia me levar até o altar. Na verdade, não. Vou te explicar o que é altar, tá? Altar na Bíblia, altar era o lugar em que eles sacrificavam animais. Então, o altar ficava dentro do templo e o templo ficava em que cidade? Jerusalém. Então, lá em Jerusalém tinha um altar no templo, que era o lugar que o sacerdote levita levava o bichinho para sacrificar. E a oferta era o animal que eles levavam até o altar. Então a oferta é o animal e o altar é o lugar de sacrificar o animal. Entenderam? Por que não tem ninguém matando bicho aqui? Por que não existe altar em nenhum lugar do mundo hoje? Por que não existe? Biblicamente é altar, o sentido bíblico que eu estou falando, tá? Por que não existe? Porque Jesus morreu no último altar, que era a cruz. Então, o sacrifício final foi o sacrifício de Jesus. Não tem outro sacrifício depois. Se a gente continuar sacrificando animal depois que Jesus morreu, está errado, porque o sacrifício de Jesus é suficiente. Por isso que a igreja não tem mais altar. A gente tem uma mesa onde a gente celebra o sacrifício que já foi realizado. Então, aqui, Jesus está usando as palavras do culto do Velho Testamento. Porque aqui é antes dele morrer. É antes dele morrer. Então Jesus está dizendo, quando você chegar no templo para sacrificar o seu cordeirinho, você pecou, lá tinha que levar o animal para ser sacrificado. Se você lembrar,
Se o seu irmão tem algo contra você, antes de oferecer sacrifício, você vai se reconciliar com o irmão. Como é que a gente aplica isso para o tempo do Novo Testamento? Não tem sacrifício. Mas o sentido, a essência é o seguinte: por que você está preocupado em adorar a Deus? Naquela época eles adoravam o sacrifício de animal. Por que você está preocupado em adorar a Deus se você não se importa com seu irmão? É isso. Você está vindo adorar a Deus. Naquela época eles adoravam assim, mas o ponto é, vocês estão vindo adorar a Deus no altar que tinha em Jerusalém, mas vocês vão para casa ferir o seu próximo com as palavras, matar as pessoas com as palavras, e vocês acham que Deus está preocupado com o seu sacrifício de animal. Então o ponto aqui é que não existe adoração onde não existe amor ao próximo. Deus não aceita adoração onde os homens não se amam. Esse que é o ponto. É como se eu te falasse assim, se for para vir para a igreja e voltar para casa, e voltar para os lugares e matar as pessoas, é melhor nem vir. Volta para casa e fica na tua assistindo o programa chato de domingo. Mais proveitoso do que ser uma pessoa escandalosa, uma pessoa de morte, uma pessoa que não traz edificação, só destrói e acha que Deus vai aceitar. Então o ensino de Jesus aqui é algo bem presente no Velho Testamento. Vocês lembram que lá em Isaías 1, lembra de Isaías 1? Deus pergunta lá em Isaías 1, por que vocês estão me trazendo carneiros? Por que vocês estão trazendo essas coisas? Sai daqui, fecha esse templo, porque as suas mãos estão sujas de sangue. Isaías 1 é o mesmo que Jesus está ensinando. Para que tudo isso daqui? Para que essa igreja se nós não amarmos uns aos outros? Fecha a igreja. E aí Jesus diz no verso 25, concilia-te depressa. Está vendo a palavra depressa? Ou seja, não é para enrolar. Se você matou alguém, seja rápido para resolver. Fala assim, não, vou resolver, mas eu estou esperando, sentindo no coração. Engraçado que as pessoas, para matar com as palavras, elas são rápidas e falam assim, não, mas eu estava nervoso. Mata com as palavras. Aí é rápido. Na hora de pedir perdão, é tartaruga. Tartaruga. Ora. Ou seja, mas aí, por que Jesus fala depressa? Porque aquele irmão está morto. Aquela pessoa está destruída. Ela precisa ouvir a sua reconciliação. Ela precisa ouvir sua reconciliação. E aí Jesus diz que se a gente não se reconciliar, existem consequências. Quando ele diz assim, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, o juiz entregue-te ao oficial, te lance na prisão, quer dizer, resolve rápido, antes de vir consequências piores. Seus atos. E aí eu quero enfatizar uma coisa muito importante aqui. É uma ideia bíblica muito profunda que todo mundo precisa entender. Se vocês quiserem entender sobre reconciliação, vocês precisam entender isso daqui, tá? Então é o seguinte, eu falei que todo pecado envolve 3 elementos. Envolve a pessoa que praticou, quem é culpado, envolve o pecado e envolve quem é a vítima. Tá? Então, se eu virar para você e falar raca, vocês entenderam o raca, né? Não é só essa palavra raca. Raca é qualquer palavra de morte, de destruição, de humilhação. Quando você fala raca, entenda isso. Uma palavra de morte. Tá? Então, esses 3 elementos, veja bem. Existe uma coisa no mundo hoje chamada relativismo. Relativismo. Tem um relativismo mais escancarado, que eu vou te dizer qual é o mais escancarado. Veja bem, o que define o que é pecado na Bíblia
é os mandamentos de Deus. Certo? Então, não matarás define que humilhar o meu próximo é pecado. Não matarás define que destruir alguém com as palavras é pecado. Isso não depende da minha opinião. Não sou eu que decidi que isso é pecado. É Deus, é a lei de Deus. Não é lei dos homens. Não é lei dos fariseus, não é tradição dos fariseus. Não matarás é lei de Deus. O que o relativista faz? O relativista, ele acha que as coisas são certo e errado baseado na cabeça dele. Ele fala assim, cada um tem a sua verdade. O relativista diz, cada um tem seu certo e seu errado. Meu amigo, você nasceu, eu nasci em 1986. Como é que um cara que nasceu em 1986 vai dizer que ele que determina o certo e o errado? No máximo, você nasceu aí em 1920. Se tiver alguém aí com 100 anos, tem alguém com 100 anos? No máximo, você nasceu no século 20. Como é que alguém... É aquela história, né? Já viu aquele negócio do entra no ônibus, já quer sentar na janela? Você acabou de nascer, daqui a pouco está morto, aí você vira e fala, eu tenho a minha própria verdade. Vou te dizer onde é que as pessoas têm a própria verdade? No manicômio. Dentro do manicômio, que a pessoa começa a inventar a minha verdade. A verdade não é minha ou sua, a verdade ela simplesmente é. Simplesmente é. Você pode se trancar no porão e o sol continua a brilhar. Eu vou falar assim, não, a luz aqui está apagada. Não tem luz aqui. Claro que tem luz aqui, eu achar que não tem luz, e daí? A verdade não depende da sua opinião. A verdade esmaga a sua opinião. Deus não pediu a sua opinião para criar o mundo. Ele não perguntou se você queria que tivesse flores rosas ou não. Ele criou, disse que é bonito e acabou. E você nasceu séculos e séculos, séculos depois. E quando nasceu, ele também não pediu sua opinião. O mundo já era, a verdade já era. O certo e errado, então, o certo e errado não depende de você aceitar ou não. É muito anterior a você. Se você não existisse, continuaria a ser assim. O relativista não entende isso. O relativismo é a cosmovisão do manicômio. Nunca se esqueça isso. O cara do manicômio, ele diz que é o Batman. Ele diz que ele é Jesus, é a própria verdade dele, e não é. Cara, você não é um super-homem, você não é Jesus. Isso é coisa de problema cerebral, mental. Tem gente que cria mania de grandeza. Meu amigo, há menos de 50 anos, você era um bebezinho, não conseguia nem ficar em pé sozinho. E tinha que vir alguém para te limpar, e agora o cara diz que é o dono da verdade. Relativismo é isso. A gente não tem que mudar a lei de Deus. Se fosse a tua verdade, seria muito triste. Se o mundo girasse em torno da sua verdade, seria muito triste, porque a sua verdade é tão corrompida. Ainda bem que a lei que prevalece é a de Deus, porque Deus é justo, a lei dele é justa. Eu não queria viver num mundo que prevalece a sua lei. Caco de lei, toda cheia de buraco e furo. A lei de Deus não tem buraco. Então, essa é a forma mais popular de relativismo. Agora eu vou te ensinar outra forma menos popular. Agora eu vou falar outra menos popular. E essa aqui está cheia nas igrejas. Estão preparados? Vamos falar. Tem uma segunda forma de relativismo, que é a relativização do status da vítima. É a relativização do status da vítima. Então, deixa eu te explicar aqui para vocês, tá? Tem muita gente que ela acha que a vítima só é vítima se ela se aceitar como vítima.
Tem gente que acha que a vítima só é vítima se ela se aceitar como vítima. Eu vou te explicar como é que isso acontece, tá? Vamos dizer que tem um casal, ó, João e Maria. Casal João e Maria. João bateu em Maria. Ele agrediu Maria. Vamos lá, quem é o culpado? Responda-me. João. Qual dos 10 mandamentos João quebrou? Sexto. Que bom, vocês estão acordados, vocês estão aprendendo a interpretar. Precisa ela vir a óbito para ele ter quebrado o sexto? Não, porque ele já está atacando a sua vida. Estão saindo do farisaísmo. Agora, tem gente que pensa igual o fariseu. Ah, não veio a óbito, então está liberado. Está liberado. O fariseu pensava assim. Beleza, e quem é a vítima? Maria. Tá, aí você foi lá na casa de Maria conversar com ela. Ela apanhou. Você foi lá conversar com ela. Aí ela começou a passar a mão, dizendo, não, mas o marido é porque eu deixo ele nervoso. Mas ele é um cara, no fundo, ele é um cara bom. Vocês nunca viram, assim, eu vou dizer, a maioria das mulheres que apanham são assim. A maioria. Elas defendem. Na hora elas se revoltam, daqui a pouco defende. Aí ela começou a defender o marido. Aí você começa a ficar irritado. Como é que ela defende um canalha desse? Aí daqui a pouco você já está contra a Maria. Aí você fala, sabe uma coisa? Essa mulher aí não é vítima, não. Pergunta, ela está defendendo o marido. Ela é vítima? É. Porque o que define ela como vítima não é se ela se vê como vítima. Ela continua sendo, mesmo sem aceitar. E se você disser que não, aí você está sendo relativista. Porque você está dizendo que o status dela de vítima depende da percepção dela. É aí que eu vou te dizer algo mais profundo. A maioria das vítimas não se veem como vítima. E o que isso implica na prática? Implica que se você quiser ajudar as pessoas, muitas vezes você vai ter que passar por cima da relativismo da própria vítima. Senão você vai se tornar um relativista achando que está sendo... Na verdade, quando alguém sofre algo, muitas vezes essa pessoa está envolta em confusão. Vou te falar por que ela defende. Porque a cabeça dela está confusa. E você não pode aceitar a confusão dela como o normal. Porque uma das ajudas que ela precisa é exatamente sair da confusão. Entender quem ela realmente é. Tem vários exemplos disso. Tem crianças que são abusadas. E sabe o que essas crianças pensam? Que elas são culpadas. Que elas deram brecha para aquilo. Vítimas de pedofilia muitas vezes se vê como culpada. Então ela disse que aceita. Ela deixou de ser vítima? Não, essa confusão mental faz parte do status dela como vítima. Então preste atenção, o pecado não é relativo, é definido pela lei de Deus. E o status de vítima também é definido pela lei de Deus, nem mesmo pela própria vítima. No minuto que você entender isso, vocês vão aprender a ajudar as pessoas. Aí sim vocês vão aprender a ajudar as pessoas. Existe também muito o contrário. Tem gente que pensa que não. Existe o caso de mulheres que agridem também os maridos. É muito comum. Neste caso, o que acontece muito, vou te dar o exemplo do que acontece. Quando a mulher é agressiva. Acontece muito do marido ele sentir ou ele pensar que ele não pode se ver como vítima de uma agressão porque ele é homem. Então ele tem que apanhar calado. Tem muito homem que pensa assim. E às vezes até vem uma coisa grave, algo muito grave, porque ele acha que como homem
ele tem que normalizar aquilo. E ele está sendo vítima. Então aqui, eu estou querendo usar esse texto aqui para dizer para vocês que Jesus se preocupa com vítimas. E a gente precisa entender o que é uma vítima à luz da palavra de Deus. Em muitas igrejas, vou nem falar do mundo agora, mas em muitas igrejas tem muita gente sofrendo coisas e elas acham que não são vítimas ou não entendem o que elas estão sofrendo, porque as pessoas, em vez de se basear na palavra de Deus, o que é, muitas vezes se baseiam em outras coisas. Relativismo. Então, nunca se esqueçam disso. Se a gente quiser ajudar uma vítima, aprenda a olhar além das superficialidades. Aprenda que muitas vezes a vítima não entende o que é. E precisa de ajuda para ter coragem. Olhe mais para as pessoas ao seu redor. Tem um monte de gente ao nosso redor mortos. Mas estão tão mortos que nem conseguem mais se enxergar assim. E nem conseguem mais enxergar as feridas. E se a gente achar, ela diz que está bem, então está bem, tem muita gente morto que a gente não vai ajudar a levantar. Eu não me baseio no que as pessoas dizem. Eu me baseio, em primeiro lugar, o que a palavra de Deus diz. Então, se você está sendo humilhado, aí você me der um sorrisinho e dizer a si mesmo, ou eu sou culpado, eu não vou aceitar isso. É aí que eu vou dizer, então agora que você precisa de ajuda mesmo, porque se está tão morto, que você precisa de ajuda para se enxergar. E com isso, meus irmãos, eu quero que vocês vejam como em cada parte disso daqui, quanto que Jesus valoriza a vida. Ele quer que estejamos vivos biologicamente, mas Ele também quer que estejamos vivos em nossa alma. Ele não nos quer só andando aí como se fosse um zumbi. Tá andando, está se movimentando. Ele quer que sejamos vivos em todos os sentidos. Em nossa alma, em nossas emoções. Ele quer que tenhamos uma vida alegre. Deus nos quer felizes. Sabia que na Bíblia felicidade está diretamente ligada ao sexto mandamento? Tem gente que acha que não pode mais falar de felicidade. Tem até cristão que acha que uma vida cristã é só tomar pancada e chorar. Só tomar pancada e chorar. E um dia, quando eu entrar no céu, aí eu posso ser feliz. Isso não existe. Ok? Tem gente, felicidade é só no céu. Até lá, é só tomando muita pancada. Que falta de moderação que as pessoas têm. Tudo tem que ser extremista. Ou tem que não pode ter nenhum momento de tristeza. Ou não pode ter momento de alegria. Tem gente que fala assim, não, casei com essa pessoa aqui. Eu vou aturar ela até a morte, porque é o que Deus quer. Deus não quer que você simplesmente ature as coisas. Deus quer que você seja alegre e feliz, não simplesmente aturar. Porque esse é o princípio da vida. Não matarás. Em nenhum sentido mate. Nem no corpo, nem na alma, nem no coração das pessoas. Em nenhum sentido mate. Entenderam? Agora vocês estão prontos para entender o que os 10 mandamentos realmente eles abrangem tudo. O que eles abrangem tudo. Na semana que vem, se Deus quiser, eu vou falar sobre o 7º, não adulterarás. É a partir do verso 27. Mas por hoje é só. Vamos orar. Altíssimo Deus, graças te damos, porque fomos criados à tua imagem, à tua semelhança. E por isso, Senhor, a nossa vida é importante.
Nós queremos viver, Senhor, em todos os sentidos. Queremos vida e saúde para o nosso corpo. Queremos vida e saúde para a nossa alma. Queremos ter vida em comunhão contigo. Queremos ter vida na comunhão uns com os outros. Não permita, Senhor, que o sangue de nossas mãos venha corromper a nossa adoração. Que nós venhamos entender que, Senhor, Tu não aceitas a adoração daqueles que não amam o próximo. Quem não ama Deus, quem não ama o próximo que viu, não pode amar a Deus que não viu. Ó Senhor, enche essa igreja com vida. No nome de Cristo Jesus, eu oro. Amém. Deus seja louvado.